demonstrado bastante comprometimento com suas funções, né? E ele conquistou várias vitórias no Congresso, ele tem uma capacidade política comparada ao ex-ministro Paulo Guedes muito maior, ele tem mais capilaridade com os políticos, né, os congressistas, e claramente ele ficou chateado quando o Lula falou que subir 0,25, meio ponto, que não vai acontecer nada demais, e é claro que vai. Mas, Cláudio, todo esse empenho que ele tem demonstrado, além já do tradicional apreço que ele tem pelo presidente Lula, ele também está enxergando lá na frente também, caso ele seja realmente bem sucedido, né? Hoje nós vimos a taxa de desemprego está em 7,7%, uma das mais baixas dos últimos anos. Ele vai se adquirindo musculatura para ser um belíssimo nome para concorrer às próximas eleições presidenciais. Gostaria de ouvir sobre isso. Beto, exato. A questão é que nós aqui no Brasil temos o chamado fogo amigo, né? Que é pior que a oposição, né? É muito mais pernicioso do ponto de vista político, é muito mais difícil de você controlar, né? Porque vem justamente das bases as quais fazem parte a maioria dos políticos ligados ao presidente Lula. E há uma grande preocupação dos demais políticos nesse sentido, em alguém se sobressair, e nesse caso, como o Fernando Haddad está se sobressaindo, como ele está tendo uma atuação exemplar e muito boa do ponto de vista político junto ao Congresso Nacional, o que é muito difícil para um ministro, né? Ele vai enfrentar sim esse fogo amigo e essa ciumeira total aí de outros políticos que têm o mesmo interesse, né? Infelizmente a gente sabe que há uma grande disputa entre nomes, e também isso daí é prejudicial ao próprio país, né? Ele tem se mantido, por enquanto, avesso a isso, mas chega um momento em que que a paciência acaba, né? Então eu acredito que ele vai enfrentar esse fogo amigo, né? Ele vai enfrentar essas dificuldades e, por incrível que pareça, né? De dentro do próprio partido ao qual ele pertence, né? Não é da oposição, não é de aliados, mas do próprio partido ao qual ele pertence, o que é muito comum esse tipo de situação entre os petistas, infelizmente, né? Existe uma briga de egos muito grande, né? Entre aqueles mais aquinhoados politicamente, né? E que são parte de uma liderança. Então, é evidente que esse fogo amigo aí preocupa. Ele é um nome realmente muito, muito forte. Se ele conseguir bons resultados, como ele tem conseguido, principalmente junto à Câmara e ao Senado, porque ele vai conversar com o pessoal, ele chama o Lira, ele chama o Pacheco, ele dá atenção, e é isso que os deputados querem, né? Mais do que emendas, do que dinheiro, eles querem a atenção do governo, eles querem participar, né? Então, Beto, isso está provocando realmente um fogo amigo, e isso daí não é bom para o governo, e acredito que tem que se pensar nisso. E principalmente o Lula também ter um media training, né, para que ele evite essas declarações que possam impactar no próprio governo de forma negativa.